Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar com o editor-chefe da revista Feed Food, que é Arthur Rodrigo Ribeiro, jornalista formado pela Universidade de Sorocaba. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Você que é responsável por essa revista, que a gente tem vários exemplares aqui na nossa bancada, e a gente vai falar sobre ela já já. E que é um mercado editorial, mercado de revista, mas como de praxe no nosso programa, a gente começa conhecendo um pouco mais do nosso entrevistado, somente quando é a primeira vez que ele está aqui conosco. Gostaria de saber a sua formação. Você, obviamente, é graduado em jornalismo. Como é que foi ter vindo fazer a faculdade de jornalismo aqui na Uniso? Fernando, é uma história, acho que um pouco tem um lado da família, né? Porque sou neto de jornalista, tem uma cultura familiar, né? Minha tia também é jornalista, meu tio mais novo também é jornalista. Meus familiares que não se formaram em jornalismo, mas trabalharam em jornais aqui da cidade, Diário de Sorocaba. E acho que foi por isso, acho que de ver esse trabalho, né, deles durante a minha infância, que decidi optar Você conviveu com o seu avô? Lembrando aqui, para quem conhece a história do Sorocaba, Alcir Guedes, um dos jornalistas mais consagrados de Sorocaba, autor de livros, foi editor-chefe de vários jornais, entre eles o próprio Diário Sorocaba, um jornalista polêmico, que fez colunas no Diário de forma muito contundente, que fez um jornalismo sério, um jornalismo que mostrava uma cidade que estava crescendo e que precisava ser denunciada muitas vezes. O Alcir Guedes teve esse papel e essa responsabilidade. Você conviveu com seu avô? Eu tive um contato forte com meu avô, eu via bastante... ele faleceu quando eu tinha 15 anos, né? Mas eu consegui, dentro desse período, ver a influência de diversos jornalistas frequentando minha casa, eles desenvolvendo diversos projetos, né, para a cidade de Sorocaba, a exemplo do livro Gente, dos guias que ele fazia aqui para a cidade de Sorocaba. Então, eu tive esse contato com a máquina de escrever, com o linotipo e especialmente com o Diário de Sorocaba, né? E aí a sua tia, a Eliette Guedes, que é minha contemporânea de Padilha, fez jornalismo também, trabalhou muito tempo na área, em emissoras de TV e também no jornal Estado de São Paulo. Quer dizer que essa convivência era indispensável. Sim. E depois o seu tio. Meu tio também, ele, se eu não me engano, ele é da primeira turma de jornalismo da Uniso. Hoje ele trabalha com a gente, ele é o produtor, ele é o editor de arte da revista. E ele começou na área também, acho que por influência do meu avô, da família, né? E logo na sequência veio eu. Até porque eu acreditava, acredito ainda, né, na época, que o curso de jornalismo, eu acho que dentro do leque que tinha de oportunidades da cidade, era o curso que gerava mais criticidade, né? E aí por isso eu optei pelo curso e vendo também esse histórico familiar, né? Aí você terminou o curso quando? Eu entrei em 2000, terminei em 2004, né? Lógico que eu tive que deixar o curso por um período porque fui trabalhar em São Paulo, né? Fiquei 2 anos em São Paulo, aí concluí o curso, depois já voltei para São Paulo. Agora, você trabalhou onde, tanto antes de ser editor-chefe da revista? Então, eu comecei como editor de arte em estúdios aqui de Sorocaba. Depois fui transferido, trabalhei no estúdio em São Paulo. E nessa minha ida e vinda de Sorocaba a São Paulo, eu recebi um convite para escrever para uma revista segmentada, do agronegócio. E foi nesse período que surgiu esse convite, e aí eu comecei a ter contato com o campo, né? Até porque eu sempre fui muito urbano, né? E para mim, boi dava em árvore, né? Então era Tem a mínima ideia. Eu não tinha a mínima ideia carne no supermercado vem da fábrica. Do que seria. E aí eu vi essa oportunidade e acho que o principal atributo para eu poder entender um pouco de como é esse setor foi escutar. Escutar e tive a ajuda de muitos profissionais do meio, né? Agrônomos, veterinários, representantes de órgãos públicos, exemplo do Ministério da Agricultura, da Embrapa. Eu pude escutar eles e aí me interessei demais até porque o campo é muito bonito, né? Me interessei demais por esse trabalho, né, de revista segmentada. E aí iniciei num grupo chamado Grupo DBO Sul, lá de São Paulo, uma revista dedicada para uma raça específica, chamada Raça Nelore. E depois disso, comecei a viajar o Brasil,
todo, visitando leilões, exposições, notícias sobre o mercado, né? Sobre a política agrícola brasileira. E assim foi. Assim eu comecei a ter esse contato com o agronegócio brasileiro. Praticamente 10 anos você convive com isso no seu cotidiano. Então, hoje esse ano completam 10 anos que eu estou nessa atividade. Permaneci nessa revista por aproximadamente 3 anos. Foi uma grande escola para mim. E essa revista, Nelore, ela é do grupo DBO Sul, né? Que tem uma outra revista chamada DBO Rural, que é uma revista tradicional nesse segmento, bastante conceituada. E daí veio a oportunidade, surgiu a revista Feed and Food, surgiu o convite por uma empresa aqui de Porto Feliz. E aí eu saí de São Paulo, vim para Porto Feliz, escutei a proposta era diferenciada, até porque no segmento hoje de revista especializada no agronegócio, você tem, as revistas são segmentadas, então você tem revista segmentada na área de avicultura, na área de suinocultura, na área de ovinocultura, bovinocultura, e a proposta da revista é diferenciada. Partindo da ideia do conceito de que a indústria hoje, né, que move esse mercado, ela deixou de ser segmentada, até porque ela não podia ser refém do único mercado, isso em virtude das intempéries de mercado, e foi muito noticiado isso, a gente viu na grande mídia aí, as fusões de grandes empresas, né, como Perdigão e BRF, ou mesmo como o grupo JBS Friboi, que hoje é a maior empresa, a maior indústria de processadora de alimentos, de proteína de origem animal do mundo. E a gente entendeu que a revista dedicada para esse segmento, ela não podia mais estar focada numa única atividade. E aí nós englobamos numa única revista, participando de um congresso em São Paulo chamado Global Feed and Food Congress, né, que falava da necessidade de você produzir mais alimentos até 2050, onde o mundo terá 9,3 bilhões de pessoas, né? Hoje concretizamos já 7 bilhões de pessoas, e essa necessidade de interrelacionar essas cadeias. Essas cadeias não podiam mais ficar desunidas, até porque por causa da questão de mercado, e para que eles entendessem o que ocorre em todo o processo produtivo da cadeia de produção de proteína animal. Aí vai da produção, da porteira, do homem do campo, até a gôndola do supermercado. E foi aí que surgiu a revista Feed and Food. Agora, é uma revista hoje que ela é internacional, porque inclusive essa capa que você nos trouxe, ela está escrita em inglês. Sim. Ela tem um público, então, hoje para o Brasil e para o mundo? Ela é uma revista internacional. Hoje é o segundo ano que nós dedicamos a uma edição exclusivamente para o mercado lá fora. Participamos de feiras, agora recentemente, acabamos de voltar de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Teve um evento chamado International Poultry Expo, dedicado para avicultura, né? De corte e postura. Postura, para quem não sabe, é a produção de ovos, né? Só que esse ano essa feira teve um novo conceito, e ela, até a feira internacional, passou a ter o mesmo conceito da revista. Não dava mais só para falar da avicultura, você tinha que falar do processo de embalagem, logística, maquinário para processamento, medicamento... Mas focado numa única... Atividade, mas envolvendo todo o ciclo produtivo. Mas, por exemplo, no caso da avicultura, no caso do bovino, no caso do suíno, é uma só, o produtor é um só. Qual é a característica do produtor no Brasil? Ou ele tem o gado de corte, ele tem o gado leiteiro, ele tem um cantinho que ele põe umas galinhas para botar, ele está também engordando os porcos, não é assim? Então, você tem algumas regiões que têm alguns diferenciais. Se a gente olhar para o sul do país, você percebe que lá você tem as granjas, né, os produtores de aves e suínos, né? Hoje, como as grandes indústrias construíram plantas industriais no Centro-Oeste, você percebe que migrou
essa cultura migrou para o Centro-Oeste. Você pode, quando você circula muito Centro-Oeste, você percebe que você vê pessoas um tom de pele um pouco mais escuro, mas com olhos claros, você vê que essa miscigenação assim, de cultura. Que é de raças. De raças, né? Mas hoje, quem cria geralmente aves tem também uma granja de suínos, ou é dedicado só para suínos e tem uma atividade leiteira, porque a atividade leiteira hoje no país ela é dedicada para firmar o produtor no campo. Né? Hoje, 80% do Brasil é urbano, né? 20% aí está caracterizado no campo ainda, né? Então, todas essas... no Centro-Oeste, você já tem grandes pecuaristas, né? No norte do Brasil também, já no Nordeste você tem bastante... Isso em termos de pecuária, né? Pecuária, quando você analisa o termo pecuária, não é produtor de somente bovinos, né? Pecuária é produção de aves, suínos, né? E lá no Nordeste você tem produção de ovos, você tem produção de frango, né? Minas Gerais é um grande produtor leiteiro, quer dizer, então você tem... É bastante diversificado a atividade, não exclusivamente que ele esteja só num segmento específico, né? Agora, a característica da revista ela já surgiu há 5 anos, consequentemente... Ela... 7 anos. Há 7 anos tem a revista. Há 7 anos. E pensando nessa produção que você disse aí, que até 2050 nós vamos ter 9 bilhões de bocas no mundo para consumir, e consequentemente a revista tende a chegar nesse público específico, e ele traz que tipo de reportagem? O que a revista aborda? O que o leitor dessa revista, que não é uma revista que é encontrada em banca convencional, ela é por assinatura ou ela é entrega gratuita para os produtores? Nós somos uma ORG, né? Nós somos uma OCIP, uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Então, automaticamente, a distribuição da revista é de forma gratuita. Gratuita, para esse público. Agora, o que trata a revista? Que tipos de reportagem tem a revista e, principalmente, esta revista internacional que vocês levaram nesta feira? O que ela vende de Brasil aqui? Então, a gente tenta estimular o empresariado que está nesse setor, no caso dessas feiras que nós participamos internacionalmente, no caso de Atlanta, e agora vai acontecer uma em Dubai, né, que essa mesma revista está indo para lá. E agora, esse ano, tem uma edição 100% espanhol também, né, porque é para atender esse mercado latino-americano. A gente tenta concentrar muita informação, quando é uma edição internacional, a gente tenta concentrar a informação do que o Brasil tem e quais são os gaps, né, que nós ainda temos para ser atingido no Brasil. Né? O que são gaps? São espaçamentos. Né? Vamos supor, uma empresa produz insumo para nutrição animal. Aí, se essa revista cair na mão de alguém, sei lá, da Alemanha, pode se tornar um elo para eles comporem algum acordo comercial e começarem a trabalhar no Brasil. Quer dizer, além disso, ela mostra... porque hoje o Brasil é um grande produtor, né? Hoje é o maior produtor de carne bovina, exportador de carne bovina, maior exportador de carne de frango. Hoje, em número de cabeças de gado, nós temos no Brasil, isso dados do IBGE, em torno de 200 milhões de cabeças. Quer dizer, o Brasil ele tem um potencial agropecuário bastante salutar dentro. Só que ainda a população urbana, lembra que eu disse que 80% hoje a maior parte da população brasileira hoje está concentrada nas cidades. E as cidades não têm muita noção da importância do agronegócio para o seu dia a dia. Né? Se você para pensar, a camisa que você usa, o óculos que você está no rosto, que é armação de metal, o seu sapato, cinto, a calça, tudo deriva esse café gostoso que nós tomamos aqui agora, tudo deriva do agronegócio. Então, o objetivo nosso para levar a revista internacionalmente é tentar chamar investimento para o Brasil. Já quando a revista é dedicada para o mercado interno, essas são as revistas mensais... Essa aqui é uma delas. Essa é uma delas. Tá. Quando a revista é mensal dedicada para o mercado interno, o objetivo é tentar solucionar... não solucionar os problemas, né, que acho que a gente não tem acho que a gente pode contribuir, né? Mas tentar esclarecer, trazer pesquisas, tendências de mercado,
falar com os dirigentes para entender qual a opinião, quais são os entraves, quais são os gargalos que o Brasil ainda tem para cumprir. É uma revista mensal, são 11 edições no ano, esse ano serão 12, né, devido a essa revista 100% espanhol que a gente vai fazer. Mas basicamente é isso, Fernando. A gente tenta ser, como a nossa linha fina diz, nós somos o porta-voz da indústria de produção de proteína animal. É tentar unir numa mesma revista todos esses elos para que eles possam discutir e criar melhorias para uma produção melhor, produzindo mais com menos. Agora, quando a gente fala em produção de proteína animal, quer dizer que então ela não atende só ao criador de gado bovino, ela sim também está atendendo ao criador de aves e também ao criador de suínos. Aquacultura. Aquacultura também, tá? Peixes. Peixes e camarão também. Camarão também é hoje um nicho de mercado que precisava estar na revista. Sim, é um nicho porque a gente já tem todas as proteínas de origem animal, né? Aí, com isso, a gente atendendo aves, suínos, bovinos, leite, corte, camarão e o pescado, quando eu digo pescado, não é o pescado extrativista, né? São os peixes criados em cativeiro. A gente consegue englobar num único segmento, quer dizer, hoje um decisor de uma indústria, por mais que ele trabalhe com suínos, ele está interessado no que está acontecendo na área de bovinos, porque isso influencia o seu negócio e assim sucessivamente. Hoje, qual é a tiragem da revista? Hoje somos em 13 mil exemplares e a gente tem acesso livre na internet. Porque a nossa definição editorial dentro da revista é prover informação de forma horizontal para todos, sem restrição. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o Arthur Rodrigo Ribeiro, ele que é jornalista formado pela Uniso, editor de uma revista, então, internacional, que é produzida aqui em Sorocaba. Voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, falando com o editor-chefe da revista Feed Food, Arthur Rodrigo Ribeiro. Arthur, você estava comentando que a revista ela é de como se fosse uma ONG. Como é que funciona essa estrutura? O que é esse tipo de ONG? E como é que ela chega na mão do produtor, na versão impressa? A versão impressa. Ela, na realidade, a distribuição dela é feita via correio, né? Ela é uma ONG porque nós aplicamos
não aplicamos, né, a questão da sustentabilidade na revista. Você percebe que o próprio papel é reciclado. O objetivo nosso, com o passar do tempo, é reduzir o número da tiragem impressa e aumentar a visibilidade em meios virtuais, né? E pela questão isso é uma cultura, uma filosofia da própria empresa, que eles, no caso do meu diretor, ele sempre teve contato com a fauna e a flora, trabalhou com Orlando Vilas Boas, Dalgas Frisch e até o Miguel Jorge, né? E na época eles decidiram criar porque no Brasil os nossos super-heróis são todos importados, né? E aí eles, para tentar preservar a fauna e a flora brasileira, eles decidiram valorizar, não criar, supervalorizar os nossos verdadeiros super-heróis, que são o caso das lendas Curupira e Caapora. Aí na fusão do nome surgiu a editora Curuca, que hoje é detentora das marcas da Feed and Food e da outra revista chamada Cães e Gatos. Por isso que é o Curuca, então, Por isso que é o Curuca, é a junção dos nomes, dos verdadeiros super-heróis brasileiros, né? Do Curupira e do Caapora. Como é que é a rotina sua lá na revista? E vale lembrar também que a revista ela tem a participação de mais profissionais, obviamente, para se viabilizar. O editor-chefe é o Arthur, está aqui conosco. Os repórteres da revista são a Juliana Antonângelo, a Mariana Cavalcante, a Mariana Vilela, todos os ex-alunos também da Uniso. Na parte da web, a Luma Bonvino, que é a nossa estudante e aluna aqui também da universidade. O editor de arte, o Daniel Guedes, que por sinal é tio também do Arthur, foi formado aqui pela universidade. Como é que é a rotina, o dia a dia da revista, para que ela saia uma vez por mês impressa com essa quantidade de páginas e ainda mais tendo a versão online? O fluxo é intenso, Fernando, porque a gente tem uma agenda anual, né? Então a gente tem os principais encontros do ano que a gente tem a obrigação de participar para trazer essas informações para os nossos leitores, que geralmente nossos leitores assim, a formação dos nossos leitores. Você tem aí médicos veterinários, você tem agrônomos, você tem zootecnistas, você tem pesquisadores, empresários, né? E não é fácil. O mês para a gente é curto. Nós temos aí aproximadamente 20 dias de produção jornalística. Só que aí você tem que somar também as inúmeras viagens que nós temos durante o mês, né? Nós não somos aqueles jornalistas de telefone, né? Nós vamos a campo mesmo verificar o que está acontecendo. Isso quando você fala campo é Brasil e mundo. Brasil e mundo, Brasil e mundo. Recentemente acabamos de chegar de Atlanta, agora tem o evento em Dubai, no próximo mês tem um evento em Lexington, no estado de Kentucky, tem as feiras que acontecem no país todo. No país, né? Nós só não participamos, assim, efetivamente de exposições agropecuárias e leilões. Isso está fora do nosso métier, porque a nossa definição é produzir proteína animal para esse mundo de gente que está cada vez chegando no mundo. Então, a produção não é fácil. Você tem que ter uma equipe muito bem organizada, homogênea. Sempre quando eu estive em busca de profissionais na área, eu sempre, em primeiro lugar, tem que ser jornalista, né? Não dá para ser um veterinário trabalhar comigo, tem que ser jornalista. Sem vícios de linguagem, né? Para você poder constituir uma estrutura homogênea que fale a mesma língua, que vista a camisa, que é bem difícil hoje, desse lado humano, pessoas assim acreditarem no negócio, acreditarem no produto e desenvolverem um trabalho sério. Então, a gente escreve no avião, escreve no aeroporto, faz entrevista, sei lá, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em Goiânia, depois estou em Rondônia, depois estou no Rio Grande do Sul. E o material de onde você tiver, você está produzindo? Você tem que produzir. Então, aí você também já fotografou? Como é que você faz com as fotos? Fotografia, a gente tem uma equipe de freelancers. Já trabalhei com o Lucas Negrão, que é um excelente fotógrafo. Meu sobrinho. O Epitácio Pessoa, que também é um excepcional fotógrafo. Então, são esses dois profissionais assim, que a gente tem aqui em Sorocaba, que nos dá suporte. Quando a gente está fora, a gente conta geralmente com fotógrafos oficiais, né, que
de eventos aí. Cedem fotografia, ou quando não, você tem que também fotografar, né? O importante é você não perder a informação, né? Agora, por outro lado, muitas vezes você vai também num evento, além de fotografar, você faz gravação em vídeo também, não é? Sim, também. A gente dentro da companhia, a gente tenta dar aos profissionais a melhor estrutura possível para que eles tenham recursos em campo para que possam desenvolver uma comunicação ativa. O que acontece hoje? Por uma revista mensal, muitas vezes você perde o timing da notícia, né? Então, para a gente ganhar visibilidade, tanto na internet quanto nas redes sociais, os próprios repórteres levam telefone celular, eles executam a gravação, sei lá, vídeos rápidos de 45 segundos, só para você gerar a notícia o quanto antes para os nossos leitores e internautas. No caso da revista, aí você já, no mês seguinte, a pessoa acompanha um material mais detalhado, mais apurado, mais analítico sobre uma determinada informação. Agora, com relação também a esse mercado, que consequentemente justifica uma revista desse porte, vale lembrar que o mercado de gado hoje tem alta, tanto é que no carnaval deste ano, a campeã do Rio de Janeiro, a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel, ganhou com o enredo que exalta o produtor rural. A escola soube falar do tema de forma divertida com o samba nomeado A Vila Canto Brasil, o celeiro do mundo, água no feijão que chegou mais um. Olhares para o setor mudam e é uma área mais rentável. Hoje, o consumo de carne é geral. Existem opções e custos e valores de carne para o mundo todo? Sim. Hoje a indústria brasileira é autossuficiente, né? Você não precisa importar nada, né? Você lembra que no passado nós importávamos carne da Argentina, carne do Uruguai, pagávamos preços abusivos na carne, era quase um luxo comer carne bovina no Brasil, né? Agora, acabou, por exemplo, hoje uma picanha. É folclore dizer que a picanha argentina, a picanha uruguaia é melhor do que a picanha nacional? Isso é folclore? É folclore, Fernando. Isso eu posso afirmar por A mais B, que eu acompanho esse dia a dia, essa lida rural, e eu percebo que tem muita empresa. É lógico, Fernando, você tem que ter o custo, né? Hoje no Brasil nós não temos um plano chamado de tipificação de carcaça, né? Hoje, até foi o assunto ontem da senadora Cátia Abreu, que ela levou isso para o nosso ministro Mendes Ribeiro, para que ele possa dar agilidade a esse processo de tipificação de carcaça, que nada mais é do que você ter uma carcaça de bovina tipo A, B, C ou D, né? Então, depende do bolso, mas hoje no Brasil você tem carne de exímia qualidade. Você tem raças como o Angus, né? Porque o problema não é o problema, é que o Brasil hoje, a base do gado brasileiro é Nelore, né? É uma raça indiana. É uma raça que não tem uma marmorização como comparado com as raças europeias, né? Mas no Brasil hoje você percebe que há muitas cruzas de carne, né? Cruzamento que eles chamam de cruzamento industrial, né? Então você vê cruzamento de Angus com Nelore, que dá uma carne de exímia qualidade, ou mesmo programas dedicados à raça Nelore, cujo objetivo é a obtenção dessa maciez de carne. Mas no Brasil você tem, Fernando, dependendo do bolso, dependendo do gosto, né? Que o Brasil também ainda não tem essa cultura apurada para apreciar carne bovina. A gente tem essa dificuldade ainda. Isso é uma cultura? É uma cultura nossa. Porque até então, tem um falecido amigo meu, o pecuarista Nelson Pineda, que trabalhou muitos anos no governo. Ele dizia o seguinte: o problema é que o brasileiro só reconhece a picanha como carne marmorizada. Isso pelo nosso histórico, isso pela qualidade do gado, mas isso mudou, transformou demais. Hoje você tem a raça Angus, que é uma raça imbatível no Brasil. Você tem a raça Hereford, que é uma outra raça de grande penetração brasileira. E esses cruzamentos genéticos, eles vão dando uma opção melhor de carne. Poxa, você vai numa rede varejista de supermercado aqui, você tem uma carne lá, da marca deles, que você pode ter certeza. Se você passar se você digitar o código barra no seu computador, você vê qual fazenda ela foi produzida, de que maneira ela foi produzida, respeitando o meio ambiente, porque além de se produzir carne, você tem que pensar,
isso é muito claro dentro dessa indústria. Eles estão produzindo carne com sustentabilidade. É sempre mais com menos. Né? Inclusive, até uma rede de fast food vem colocando no ar uns comerciais mostrando, conheça a produção da nossa carne. Inclusive, a carne, por exemplo, essa rede é o Angus. É o Angus. Inclusive, uma das marcas do lanche, ou característica do lanche é o Angus. Né? Justamente por isso, dada a maciez, a qualidade e controle que a Associação Brasileira de Angus oferece para essa indústria. Agora, você percorrendo o Brasil todo nessa área de produção, continuando aí com a criação de bovinos, nós tivemos recentemente umas denúncias muito contundentes na Europa falando do uso de carne de cavalo. Sim. O Brasil não produz, obviamente, a nossa equinocultura é enorme, mas consome-se carne de cavalo no Brasil? E quem consome, e jamais essa carne de cavalo, ela é vendida como carne bovina, isso não acontece. Então, se você fazer um levantamento, as leis brasileiras, quanto à produção agropecuária, elas são bastante rígidas, Fernando. É lógico, você não pode colocar todos numa mesma panela, né? Não dá para você generalizar. Mas são legislações rígidas e no Brasil, que eu tenho conhecimento, apenas o estado do Rio Grande do Sul, tem uma planta frigorífica dedicada a abate de equinos, que eu conheço. Aí já é dedicado a isso. A isso quem vai comprar, vai consumir, sabe que está comprando carne de cavalo. Eu estou tentando evitar falar besteira, mas eu acredito, uma vez eu escutei isso em algumas viagens, que essa planta frigorífica é dedicada 100% para exportação. Tá. Não é nada consumido aqui dentro, muito pouco, muito pouco. E essas carnes alternativas, vamos imaginar, produção aí de carne de burros, isso também é bobagem, não entra numa linha industrial. Nessa história que teve agora na Europa, nós até fomos... porque algumas indústrias brasileiras, multinacionais, no caso da JBS, né, que hoje é a maior empresa produtora de proteína animal do mundo, eu tive a informação ontem que ela até sofreu em virtude de um fornecedor enviar uma carne para ela que foi detectado, quer dizer... Não era carne bovina. Eles são muito sérios, assim, porque quando você está no lado urbano, você não tem tanto esse conhecimento, né? Quando você se integra do que acontece nesse segmento, você percebe o quanto é sério esse setor. E os eventos rurais, por exemplo? Você necessariamente falou que participa das feiras rurais convencionais, que dão mais mídia. Agora, eles reúnem grandes produtores, inclusive famosos, o próprio Chitãozinho Chororó. Hoje eles têm uma marca que é a Montana. Tá? Essa marca, de fato, é deles ou eles terceirizaram e puseram o nome deles? Ou eles têm a responsabilidade da criação, propriamente dita, até a entrega no restaurante, no açougue, enfim? Nós realizamos uma reportagem com o grupo, né, o Montana, né? E realmente, eles são os proprietários, eles são os criadores dessa... São criadores mesmo, não é uma grife só. Não é uma grife só, eles são criadores da raça. Mas hoje você tem diversas opções de carne no Brasil. Como eu falei, Fernando, depende do bolso, o que você quer pagar e o que você quer comer. E de fato altera isso, Arthur? Você pagar vou voltar na picanha, que é uma das minhas preferidas, você pagar 60, 70 reais o quilo, ou pagar uma outra marca, 29 reais o quilo, numa promoção você paga 20. Existe diferença? Existe. Aonde que está a diferença? No modo como o animal é criado, você tem, hoje no Brasil você tem os ditos carnes de primeira e segunda, né? O que não seria o ideal, né? O ideal seria você ter uma carne padronizada como um todo. Aí cai naquele caso de tipificação de carcaça, né? Você vai pagar uma carne do posterior animal, você vai pagar mais barato. A carne traseira, que é onde ele mexe menos, você vai pagar um pouco mais caro. No caso, picanha e outros cortes do gênero, né? Mas influi naquilo que você vai querer comer no seu churrasco. É lógico que, poxa, você pega... É lógico que eu não vou chegar no açougue e olhar para o açougueiro e falar assim, eu quero o contrafilé entre a 12ª e a 13ª costela do animal, entendeu? Mas
Só para você ter uma ideia, é ali nessa região que os cientistas dessa área, dessa atividade, realizam a maciez da carne, para ver se a carne do animal, qual é o grau de maciez da carne do animal. Estamos conversando com Arthur Rodrigo, ele que é um editor-chefe da revista Feed Food, que é editada em Sorocaba, vai para todo mundo, com um grupo de jornalistas formados aqui também pela universidade. Daqui a pouco ele volta para falar um pouco desta mercado de carne no país. Será que o brasileiro já se acostumou a comer mais carne de frango, mais peixe, que também entra nas pautas da revista? Voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, conversando com o editor-chefe da revista Feed Food, Arthur Rodrigo Ribeiro, jornalista formado pela Uniso, editor-chefe dessa revista, que é editada em Sorocaba e vai para o mundo todo. Inclusive tem uma versão em inglês e agora vai sair também a versão em espanhol para a América Latina. Arthur, nós estávamos falando no bloco anterior, para encerrar esse último bloco, com relação ao consumo de carne de frango e a carne de peixe, que a revista também trabalha com essas pautas. E você lembrou da produção, inclusive, de camarão, tá? Em cativeiro. Como é que está esse mercado? É um mercado que ele está centralizado em que região do Brasil, a produção? Vamos falar de peixes. Em que região do Brasil? E se o país, de fato, está conseguindo distribuir isso numa proporção que não necessariamente entra numa concorrência, mas que dê uma opção a mais para o consumidor? Fernando, o peixe no Brasil ele ainda é pouco... a nossa cultura alimentar ainda não está apurada para o consumo de peixe, né? Como comparado aos países asiáticos, né? Hoje o Brasil tem inúmeras indústrias que produzem, processam, embalam e colocam no supermercado peixe. Só que ainda o Brasil falta a cultura de você comer essa proteína, essa rica proteína, né? E há alguns planos de governo, no caso capitaneado pelo MPA, que é o Ministério da Pesca e Aquacultura, que eles abrem espaço para isso mesmo, para fixar o homem do campo, sabe? De águas da União para a produção de tilápia, mas ainda o volume é bem abaixo do esperado e também o brasileiro ainda não tem essa... E o camarão de água doce é a mesma coisa? Camarão, mesma coisa, o mesmo processo. Hoje você tem em Natal a Associação Brasileira de Criadores de Camarão, né, presidida pelo Itamar Rocha,
um grande amigo da casa, você percebe que recentemente a presidente Dilma fez um acordo com a Cristina Kirchner para abrir importação de camarão da Argentina, né? A preocupação da entidade é que isso pode afetar nos negócios dele e pode até colocar em risco a qualidade sanitária do camarão brasileiro. Mas o estado, a região Nordeste como um todo, é um grande produtor de camarão. E a produção de ave no Brasil, como é que está? Somos imbatíveis, né? A produção de aves, nós somos imbatíveis. A questão, todo mundo questiona para saber se a mesma qualidade do frango que nós consumimos aqui é a mesma do frango lá fora. Arthur, com relação ao consumo de carne de frango, as aves, só conhecemos aqui no Brasil o frango? Ou nós temos outras aves, fora o peru de Natal, que é só nessa época do ano? Nós estamos aprendendo a consumir outros tipos de aves? E isso é criado em grande escala também, ou não? Não. No Brasil também não temos essa cultura, como no caso da Europa, você consome bastante pato, enfim, outras aves. No Brasil, hoje, na produção nossa, nós somos imbatíveis, né? Nós somos o maior exportador de carne de aves do mundo. E os padrões de qualidade consumidos aqui no Brasil são os mesmos padrões de qualidade vistos na comunidade europeia, porque quando eu digo comunidade europeia, eu remeto à comunidade europeia porque eles são o mercado mais criterioso do mundo. Então, se você consegue exportar um produto para lá, você exporta para qualquer parte do mundo. Então, a mesma qualidade que chega lá é o que a gente encontra nas gôndolas aqui. A indústria brasileira ela é bastante comprometida, é uma indústria imbatível, Tem aí, diga-se de passagem, você vê as grandes corporações, né? Você vê a BRF, que foi a união da Sadia com o Perdigão, você tem a Seara, e você tem a JBS, que agora entrou de vez no mercado avícola brasileiro. Que era o mais bovino. Essencialmente bovino. Porque era JBS, até o nome de dizer, JBS Friboi, né? Mas lá nos Estados Unidos eles têm uma operação muito grande, numa empresa chamada Pilgrim's Pride, e agora no Brasil eles se reforçam e logo eu acredito que estão comprando inúmeras empresas no sul do Brasil, né? Porque nós tivemos uma crise muito grande no ano passado, em termos da seca que houve no sul do país, aliado com a seca norte-americana, que no caso eu tive presente lá fazendo uma cobertura jornalística sobre esse evento. E isso abalou demais o mercado de commodities, né? O custo dos grãos subiram sobremaneira, automaticamente o custo porque você transforma em proteína vegetal em proteína animal, né? Então o custo do frango e do suíno, eles ficaram caros e eu até fiz uma conta brincando que para fazer um churrasco em casa, o mais caro do churrasco era o frango. Nem o carvão estava tão caro quanto o frango, no ano passado. Isso, então, o produtor ele não era bem remunerado, o preço ele estava pagando para produzir. E a carne suína? Ainda nós comemos pouco carne suína referente à bovina e a aves? Fernando, muitos mitos. Ainda tem mito de que a carne de porco foi feita de qualquer jeito, criado com lavagem, isso que é uma bobagem tremenda. Inicia-se parte do pressuposto do seu questionamento. Hoje, no segmento do agronegócio, não se diz mais carne de porco. Porco é quem cria. Né? O animal é o suíno. Então, já parte desse pressuposto. A ideia hoje da população, da população urbana é essa, de que você não tem higiene. Tem granja que você não consegue entrar. Você tem que entrar, sabe, parece que você está entrando numa usina nuclear. Toma banho, troca de roupa. Roupa é uma asepsia. Até assim, o carro é feito higienizado. De asepsia, né? Você, quer dizer, só que então essas culturas ainda elas estão na cabeça da população e aí o consumo não é tão... Hoje, na escala de grandeza, se você para pensar no que é mais consumido no Brasil, hoje, em primeiro lugar, é o frango,
né? Segundo lugar, carne bovina. Em terceiro lugar, carne suína. O frango é mais consumido? É mais consumido no Brasil. Isso em virtude ao preço, né? E aí tem aquela relação de mercado, né? Quando sobe o preço da carne de frango, aí passam a consumir a carne bovina, ou vão para a suína. Mas existem inúmeras campanhas sendo desenvolvidas em torno do país para aumento de carne de consumo de carne suína. A própria Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que fica sediada em Brasília, eles estão com um projeto chamado para dar um novo olhar sobre a carne suína, para que aumente o consumo per capita ano por habitante no país. Isso vai depender do quê? De uma campanha? Isso é campanha, isso é quebra de mito, apoio com as redes supermercadistas, as redes varejistas, né, para que as pessoas passem a consumir mais, passem a conhecer e entender um pouco mais do que é a carne suína. Mas é uma carne de excepcional também qualidade. Agora, como é que é o mercado também da revista, o mercado publicitário? A gente vê que são dezenas de anúncios de marcas famosas, de produtos agropecuários que vocês têm aqui na revista. Hoje a revista, ela vive dessas publicidades, porque você falou, ela é distribuída de forma gratuita e tem a versão online também. Sim, 100%. Hoje a nossa receita, ela vem das publicidades. São parceiros, são clientes que acreditaram na política editorial da revista, da concepção da revista, e apoiam nós mensalmente em ações, seja publicitárias, seja até mesmo em convites a viagens internacionais ou viagens mesmo no Brasil, visita à granja, visita à fazenda, lançamento de produtos. Eles fazem questão de estar conversando com a gente, apresentando. Então a gente tem uma relação muito paralela, muito unida. Nós somos bastante unidos assim com esses. São as pessoas que garantem o nosso. E por que a sede da revista é em Sorocaba? Por que não uma grande capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba, Brasília? Primeiramente, Fernando, a sede da empresa era em Porto Feliz. Então eu até brinco que eu estou em Sorocaba, como diria do Galvão Bueno, em definitivo, 3 anos, né? Porque primeiro eu trabalhei nessa empresa em São Paulo, fiquei lá aproximadamente quase 3 anos e meio, quase 4 anos. E aí, quando aceitei essa proposta, esse desafio para assumir essa revista, a sede dela é em Porto Feliz, né? Só que Porto Feliz nós não tínhamos tanto mão de obra, né, que atendesse às nossas necessidades, né? E quando eu assumi a revista, toda a equipe, aí foi desde do editor de arte até mesmo os repórteres, eu tive que importar de Sorocaba. Então o custo do deslocamento era... Até que a direção da empresa entendeu que seria mais interessante vir para Sorocaba, porque eles estavam em minoria, do que a gente ficar se deslocando todo dia para Porto Feliz. Então, nós estamos aqui instalados em Sorocaba, ali no centro da cidade, tem 3 anos, e toda a equipe... E outra, você tem a Uniso, né? A Uniso é uma entidade... É um celeiro de... um celeiro de profissionais. Eu fico abismado a qualidade de profissionais que a Uniso... Isso vendo somente o lado jornalista, porque são o mercado que eu tenho bastante contato. Mas, poxa, você vê aí jornalistas de expressão, o Bruno Piscinato, né, que está lá na TV Record. Você tem o secretário aqui de comunicação da cidade também. Lincoln Salazar. Lincoln Salazar, que é da Uniso. Nossa, você tem tantos outros nomes aqui que eu tenho orgulho de ser formado pela Uniso. Muito bem. Agora, por outro lado, a editora vem com uma outra publicação, agora intitulada Cães e Gatos. Essa é uma revista também, não é para o público em geral. Não é para aquele que tem o bichinho lá em casa. Mas também, qual é a característica dessa revista? Ela é dedicada a direcionar para clínicas veterinárias e pet shops. Essa revista, essa marca já está no mercado há 15 anos.
É uma revista conceituada, respeitada, e ela também tem um papel decisivo um papel importante na hora da decisão desses profissionais, desses leitores, desenvolver um negócio, realizar um evento. E tanto a Cães e Gatos quanto a Feed Food, hoje eu posso afirmar que elas são formadoras de opinião dentro desses segmentos que nós atuamos. E é interessante que a própria Universidade de Sorocaba, percebendo esse nicho, disponibilizou para a comunidade, você que nos acompanha todos os finais de semana, ou de segunda a sexta pela TV Com, no sábado e domingo estamos pela Cantate, que a Uniso disponibilizou no vestibular do ano passado o curso de agronomia e de fato abriu. Nós temos hoje um grupo de estudantes muito grande de Sorocaba e região interessado nesse curso e veio fazer a engenharia agronômica aqui na Uniso. E também abrimos, que a gente divulgou aqui também, o curso de engenharia de alimentos. Quer dizer que também era um mercado que estava em expansão. Além de veterinária, que está indo para o 2º ano, além do curso de equinocultura, que já é um curso que tem 8 anos na Uniso, consequentemente a gente percebe que esse mercado de Sorocaba está formando mão de obra hoje para o Brasil e para o mundo. Quer dizer que está crescendo. E uma coisa vai atrelada à outra. De repente você vai ter uma revista Cães e Gatos que vai ser utilizada como referência para os professores e estudantes do curso de veterinária. Tem a revista Feed Foods, que com certeza vai ser uma referência de discussão para os alunos de agronomia e de engenharia de alimentos. Enfim, a revista fazendo também esse público que você disse que é formador de opinião. Formador de opinião, justamente, Fernando. E cada vez mais a gente percebe a penetração. Hoje nós temos nossa base de dados, em termos de leitores, hoje nós contabilizamos 100 mil leitores. É um número expressivo para uma revista segmentada. E você percebe isso mês a mês, através das cartas que recebemos na redação, você percebe isso nos eventos que você acompanha. Só para você ter uma ideia, Fernando, ao longo dessa minha empreitada em cima dessa política editorial da revista Feed Food, eu já recebi inúmeros convites do Ministério da Agricultura para acompanhar na Bolívia a campanha de vacina de febre aftosa, porque o governo brasileiro ele tem um acordo com o governo boliviano que eles vão vacinando gado para controle sanitário da divisa até 150 quilômetros para dentro da Bolívia. Quer dizer, então, todo esse viagens para o exterior para ver uma nova tecnologia que pode ser empregada no Brasil e pode gerar incremento para esse setor. Esse aqui é o mercado, então, para o jornalista, para que você que tem interesse em fazer jornalismo, você que é nosso aluno, você sabe disso, porque o Arthur está sempre conosco nas palestras que a gente realiza aqui nas semanas de comunicação. Mas é um mercado para o jornalismo especializado e a gente percebe que a cidade oferece isso. Quer dizer que não precisa mais ir para São Paulo para trabalhar numa revista. Hoje é um mercado que está absorvendo essa mão de obra que você falou. É isso que me chama a atenção, Fernando. Justamente esse ponto que me chama a atenção. Porque quando eu comecei, eu precisei ir para São Paulo. E hoje eu percebo que está mais... Que a base, em tese, a base da revista é aqui. Sim. Porque você falou, mas você está escrevendo o seu texto no seu laptop, no seu tablet, em qualquer lugar do mundo, manda suas fotos e você centraliza aqui para montar, para editar essa revista. Justamente. E eu pensei, assim, eu até então, mesmo aqui no curso, eu não tinha esse entendimento de quais carreiras, até porque você não tem especialização. Do próprio curso, não tem essa característica, você não tem essa característica. Você forma o jornalista generalista. Né? E aí, no final das contas, você percebe que existem mercados grandiosos. Prova de que hoje o maior zumbido de que o agronegócio tem uma representatividade na economia. Só para você ter uma ideia, Fernando, 23% do PIB brasileiro, o Brasil só é superavitário graças ao agronegócio. Quer dizer, é um mercado em plena expansão que a gente... que precisa de comunicador, precisa de publicitários, precisa de relações públicas, precisa de jornalistas. Só que quando a gente não tinha essa visão, né? Hoje você passa, quando você começa a ter acesso a esse segmento, você começa a perceber que é um mercado que necessita de mão de obra, que precisa de comunicadores, né? E está em franca expansão. Quem quiser entrar em contato com você ou acessar o site da revista, como é que faz? Você pode acessar pelo site nosso, www.feedfood.com.br ou pelo meu e-mail, que é artur.ribeiro@curuca.org.
artur.ribeiro@curuca.org, se você quiser conversar com o Arthur, que é o editor-chefe da revista, ou, como ele disse, no site da revista feedfood.com.br. Arthur, muito obrigado pela sua participação, sucesso para você. Em nome da Universidade, agradecemos as oportunidades também que você oferece aos nossos alunos, na área de estágio, na área de contratação mesmo de mão de obra formada aqui pela Uniso. A gente fica muito satisfeito que nós estamos cumprindo também com o nosso papel. E sucesso nas empreitadas, nas viagens e nas pautas que você realiza para a revista. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado pela oportunidade de apresentar esse segmento para os comunicadores aqui da Universidade de Sorocaba. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!